Olá, estudantes do Enem, guerreiros da Central do Enem. Estamos aqui para mais um encontro, mais uma aula nossa do componente Química do Grupo de Ciência da Natureza. Eu, professor Maurício Carvalho, vou desenvolver com vocês mais uma unidade importante, para que a gente tenha um bom êxito na prova do Enem. Tá? Hoje vamos dar continuidade ao estudo do átomo. De certa forma, nós já começamos isso em aula anterior. Nós já vimos sobre os modelos atômicos. Foi uma das nossas primeiras aulas aqui do canal, da Central do Enem. E hoje nós vamos falar especificamente das partículas subatômicas. Tá? Então, o modelo atômico que nós temos hoje é o modelo atômico atual, que é o modelo atômico proposto por Rutherford, melhorado por Bohr, tá? E por Chadwick. Esse aqui. Tá? Bom, o modelo atômico atual ele é composto de três partículas fundamentais: o próton, o nêutron, que compõe o núcleo, e o elétron, que compõe a eletrosfera. Tá? Bom, essas partículas elas têm composições, elas têm, vamos dizer assim, nós temos algumas situações, sobre elas, alguns detalhes, e aí está, Então, o próton ele tem uma simbologia, o nêutron também, o elétron também. O próton é simbolizado pela letra P, o nêutron pela letra N e o elétron pela letra E com um sinal de negativo, indicando assim que o próton é a partícula que possui massa junto ao nêutron que está no núcleo, tá? E que essa partícula próton possui carga positiva e o nêutron, pelo seu próprio nome, já lembra que ele é neutro, ou seja, tem uma carga elétrica nula, tá? E tem uma outra funcionalidade no núcleo, que é basicamente diminuir as forças de repulsões entre os prótons, tá? Que tem o mesmo tipo de carga. Numa área mais externa, maior do que o núcleo, tá? Dicas de passagem, o próton e o nêutron têm a maior massa em conjunto e estão numa área menor, bem condensada ao centro, tá bom? Eu tenho uma área muito maior que o núcleo, maior mesmo, de 10.000 a 100.000 vezes maior que o núcleo. Eu tenho uma área praticamente vazia, onde estão orbitando os elétrons, que são as cargas negativas. A massa do elétron ela é muito pequena em relação à massa do próton, do nêutron. Ela é considerada uma massa praticamente desprezível, tá? Ela é de aproximadamente uma unidade dividida por 1.836 vezes em relação à massa do próton, tá? Obviamente que ninguém pegou um próton, um nêutron e colocou numa balança para conseguir verificar qual é a massa deles. Então tem uma aproximação matemática. E aí essa aproximação matemática, para que seja mais fácil da gente trabalhar e ser mais palpável, para que você entenda, geralmente nas tabelas sobre massas relativas, nós colocamos então o seguinte, que o próton e o nêutron têm uma massa relativa idêntica, vamos dizer que tem, por exemplo, uma unidade. Então o elétron corresponderia a uma massa relativa de 1 dividido por 1.836 vezes aproximadamente. Isso faz com que o elétron tenha uma massa desprezível. Então quando eu tenho o conjunto de elétrons de um átomo, tá? Todos os elétrons juntos e somados não chega a dar a massa de um próton. Por isso, nós desconsideramos a massa do elétron. Tá? Nós só consideramos o elétron enquanto carga e energia. Tá bom? Ele tem um funcionamento específico, inclusive no momento oportuno, numa aula mais à frente, a gente vai falar especificamente do elétron. Então, a gente vai dar uma ênfase àquilo que está no núcleo, que é o próton e o nêutron. Tá? Mas o que é que isso vai inferir no átomo? Então, olha aqui ao lado, na imagem. Então, quando a gente vai fazer o estudo do átomo, quando a gente pega as cargas nucleares ou as partículas nucleares, nós temos dois conceitos já bem fundamentados. Um é chamado de número atômico. O número atômico ele funciona como a identidade do átomo. Tá? O número atômico é a identidade do átomo porque ele é único e ele é composto pela quantidade de prótons. Tá bom? Então, se o elemento tem um próton, quer dizer que o número atômico dele é 1. Se o elemento tem 2 prótons, o número atômico dele é 2. Se o elemento tem 5 prótons, o número atômico dele é 5 e assim por diante. Como cada elemento é identificado justamente por essa quantidade de prótons, então, por exemplo, um próton identifica a presença de um próton no núcleo identifica o elemento hidrogênio, 2 prótons no núcleo identifica o elemento hélio, 3 prótons o elemento lítio e assim por diante na tabela periódica, que vai ser a representação desses elementos dentro de um contexto de classificação. Nós vamos ter, então, cada elemento com uma quantidade específica de prótons. Tá? Então, como isso não é invariável, a gente diz que é a identidade dele, tá bom? Já o número de massa é também um conceito extraído das partículas nucleares. Só que eu somo a quantidade de prótons e nêutrons, que são as partículas que possuem massa relativa em relação ao átomo,
tá? E aí então eu obtenho o que a gente chama de número de massa. Só tomar um cuidado, porque tem um outro conceito que nós vamos relembrar mais à frente, né? Visualizar, que é o conceito de massa atômica, massa molar, massa molecular, tá? O número de massa chega a se confundir com eles, mas não é exatamente a mesma coisa, tá? Então o número de massa é a soma de prótons e nêutrons que estão no núcleo de um átomo, tá? Alguns átomos menores têm a quantidade de prótons e nêutrons muito próximas, às vezes até igual, tá? Mas para átomos maiores essa quantidade de prótons e nêutrons são muito diferentes, e aí eu vou ter números de massas que não necessariamente vão ter 50% próton, 50% neutro, tá? Eu tenho então número de massa, que é a soma de prótons mais nêutrons. Esses valores de massa, né, e número atômico, número de massa e número atômico, eles vão ser representados nos átomos através de posicionamento. Então eu vou ter o símbolo de um elemento químico. Aí, por exemplo, eu coloquei um exemplo clássico para vocês aqui. O símbolo do elemento sódio, que é o Na, tá? Porque o nome dele em latim é nátrion. E aí tem dois valores acompanhando ele. Um valor na parte superior, um valor na parte inferior. 23 na parte superior, 11 na parte inferior. 23, gente, como é o maior valor, ele vem de uma soma, que na verdade é a soma de prótons mais nêutrons. Então, o valor que vem na parte superior, geralmente na parte superior, quando escrito ou digitado, né, corresponde ao número de massa. O valor na parte inferior, no canto inferior, geralmente ao lado esquerdo do elemento, tá? Você tem um número atômico, que corresponde à quantidade de prótons, tá? Então essa daí é a representação que a gente usa. Essa representação é útil para a gente trabalhar cálculos, informações sobre o átomo, tá? Alguns fenômenos que ocorrem a respeito dessas partículas, tá? Então, esses fenômenos também, mais adiante nós iremos estudar, que é o fenômeno de isotopia, isobaria, isotonia, tá? Fenômenos em que elementos ou átomos vão ter o mesmo número de prótons, ou vão ter o mesmo número de nêutrons, ou vão ter o mesmo número de massa. Mas a gente vai chegar lá, tá? Por enquanto, hoje a gente vai trabalhar número de massa, número atômico, tá bom? Bom, já reconhecendo a representação do átomo, agora a gente vai partir para uns exercícios, né? Vamos sempre, né? Para a gente fixar nosso conteúdo. Então vamos lá. Essa questão aí pertenceu à UF, né? Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. E diz assim: o átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes, a saber, uma delas é o núcleo, constituído por prótons e nêutrons, e a outra é a região externa, a eletrosfera, tá? Por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta de características das partículas constituintes do átomo, como eu falei para vocês, o próton é positivo, o elétron é negativo, tá? Esses experimentos foram feitos lá na constituição dos modelos atômicos científicos. Bom, em relação a essas características, indique a alternativa correta. Então vamos lá. Na letra A, diz assim: prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos. Tá? Bom, prótons e elétrons possuem massas iguais? Não, né? Da pouquinho eu falei para vocês. Os elétrons têm massa desprezível perto da massa do próton. Ele é 1836 vezes menor que o próton e, consequentemente, de massa menor que o próton. Tá? Tanto é que tem a sua massa desprezível. Então a letra A já está fora. Na letra B diz assim: entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo. Não, quem tem maior massa é o próton, tá? E o nêutron. Agora, a área onde estão os elétrons realmente é aquela de maior volume. Mas como ele não possui a maior massa, a letra B está fora. Letra C. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo. Não. Os prótons e os nêutrons estão no núcleo. E o núcleo não é o maior volume do átomo. O maior volume do átomo é a eletrosfera. Tá? Letra C está fora. Letra D. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Letra D. Tá bom? Beleza? Facinho, né? É só você lembrar das características que estão no quadro, tá bom? Que eu apresentei para vocês ainda há pouco, uns minutinhos atrás, tá?
Bom, o segundo exercício que eu tenho aqui para vocês foi da PUC Paraná. Diz assim: dados átomos de urânio e bismuto, né? E aí, notem, eu tenho urânio com o número 238 em cima, 92 embaixo, tá? Seria o número de cima, o número de massa, o de baixo, o número atômico, tá bom? E o bismuto, 210, 83, ou seja, número de massa 210, número atômico 83, tá? O número total de partículas, sendo elas consideradas os prótons, os nêutrons e os elétrons, tá? Existem na somatória, na somatória, será de quanto? E aí, gente, é o seguinte, quando eu tiver que fazer a somatória total, o próprio número de massa ele já é a soma de prótons e nêutrons, tá? Ou seja, eu vou pegar 238 e somar com 210, que já está constando aí, tá? Depois disso, você tem que lembrar que os elétrons eles não estão fazendo parte do número de massa, tá? Então, como é que eu faço para descobrir o número de elétrons? Todo átomo, no seu estado fundamental, ou seja, neutro, que é como eu já acabei de apresentar para vocês, apenas constando o número de massa e o número atômico no elemento, tá? Sem carga nenhuma, porque poderá aparecer carga, positiva ou negativa, a gente chama isso de íon. Mas quando não aparecem essas cargas na representação do átomo, conforme está na questão, significa dizer que o número de elétrons é exatamente igual ao número de prótons. Isso é uma constatação de Rutherford, que disse que os átomos são um sistema eletricamente neutro, ou seja, a quantidade de prótons é exatamente igual à quantidade de elétrons. Tá? Então, você vai pegar então para descobrir o número total de partículas, considerar que o número atômico, que é a quantidade de prótons que está aí, de cada elemento, do urânio e do bismuto, é a quantidade de elétrons. E o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então, como eu quero a somatória de prótons, nêutrons e elétrons dos dois elementos, eu vou somar todo mundo. Ou seja, eu vou pegar 92 mais 238 e vou somar com 210 mais 83. Tá? E aí eu vou encontrar o resultado 623. Resposta aí, letra C. Tudo bem, meus queridos? Então, muito obrigado por mais esse encontro aqui, né, na Central do Enem. Espero você na próxima aula. Até mais.